Salve, salve galera, o Márcio Feitosa, o repórter das celebridades aqui em Maracanã para mais um jogo. E que jogo foi hoje, meus amigos? Flamengo 1, Ceará 1. Flamengo com esse empate com sabor de derrota, ao invés do Ceará, um empate com sabor de vitória aqui no Maracanã. Mas antes de falar desse Flamengo e Ceará, eu peço que vocês aí se inscrevam no canal do repórter das celebridades. Vai lá, deixa seu joinha, se inscreve mesmo, que aqui você tem conteúdo. E que conteúdo! Posso dizer boa tarde já, né, Michel? Boa tarde. Boa tarde. Flamengo, não era que a torcida esperava esse empate em 1-1 contra a equipe do Ceará. Maracanã lotado, 64 mil presentes aqui no Maracanã, com 65 praticamente aqui no Maracanã. O torcedor do Flamengo está um pouco chateado. Eu não sei, sinceramente, eu posso botar a culpa hoje no Dorival, porque o Flamengo já tinha vencido pela Libertadores no meio de semana. Eu acho que ele deveria ter colocado os titulares hoje e botaria os reservas de luxo, né? Contra a equipe do Vélez. Por quê? Não sei se a intenção do Dorival ainda é o Campeonato Brasileiro. Teve oportunidade com a empate ontem lá em Bragança Paulista, Bragantino 2, Palmeiras 2. Não sei se essa é a tua visão também. Ou o Flamengo foi falta de sorte hoje? Muito boa noite, muito boa tarde, né, para os nossos ouvintes aí do meu companheiro aí, do Márcio Feitosa, aqui no canal das celebridades, né. Olha, Márcio, eu concordo com você até a página 2, vamos dizer assim. Então, eu acho que o Dorival poderia ter começado com o time titular também, né, com aquela melhor força. Hoje ele poupou a Arrascaeta porque está com problema de lesão, mas poderia ter entrado com força máxima. Ele não preferiu fazer um time misto, né, botando a zaga titular, o Gabriel Barbosa e o Santos. Então são 4 dos 11 considerados ideais. Mas o time jogou um futebol até competitivo. Mas faltou aquela força, aquela vontade para vencer, principalmente no primeiro tempo. O time não foi agressivo no primeiro tempo, teve o controle da bola, mas estava muito espaçado, tentando muito por dentro. Cebolinha muito mal na partida hoje, não gostei da atuação do Cebolinha e achei que ele era um jogador que poderia resolver mais para o Flamengo, só que ele precisa de espaço. E um jogo como esse, que o Ceará veio de uma maneira mais compactada, complicou demais o futebol dele. Achei, na minha opinião, que ele mexeu errado no intervalo. Ele deveria ter mantido o Marinho, ao invés de tirar o Marinho, tirado o Cebolinha, que não estava bem na partida, e não terminou bem. Até fez uma boa finalização, né, que a bola bateu no travessão, mas não é um jogador que ainda está com aquele apetite, né, não está conseguindo mostrar o seu potencial na camisa do Flamengo. Vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que ele ainda vai dar retorno, principalmente no ano que vem. Sobre o jogo hoje, o Dorival escalou errado, na minha opinião também. Não poderia ter começado com o Everton Ribeiro, poderia jogar um time mais forte, né, no ataque, até o Pedro jogar no ataque. Tentar fazer o resultado logo no primeiro tempo. No primeiro tempo, exatamente. Mas não conseguiu. Quando ele viu que o time não jogou bem no primeiro tempo, ele voltou no intervalo com 4 alterações, botando jogadores, os considerados titulares, né? Veio com o Pedro, veio com o Everton Ribeiro, com o Vidal, né, para fazer essa força, e o Mateuzinho. O Varela, estreia boa, foi uma boa estreia. O Diego, muito, mas muito mal, está em fim de carreira no Flamengo, mas hoje uma partida primeiro tempo horrível do Diego. Diferente do que ele fez com o Botafogo. O Botafogo ele até jogou bem. Jogou bem, mas hoje foi horrível a atuação dele, deixando muito de espaço e deixando o Vitor Hugo perdido, que é um bom jogador, mas não fez um bom primeiro tempo, acabou sendo substituído. Eu acredito que o Dorival tá com a cabeça no Brasileirão, sim. Ele quer o Brasileirão. O Marcos Braz já deu recado que o Flamengo tem que vir forte nas 3 competições até onde der. Era a chance do Flamengo se aproximar, mas o campeonato ainda está aberto. Por quê? Porque eu falo que está aberto? Porque o Palmeiras está num declínio técnico nesse momento. Já tem uma sequência de 4 jogos sem vitória, uma derrota e 3 empates consecutivos. E era um empate heróico, porque o Red Bull chegou a vencer por 2-0, estava vencendo 2-0, o Palmeiras, né, heroicamente conseguiu empatar. Então, num prejuízo do Flamengo... O goleiro entregou, né? O Cleiton deu uma vacilada lá, né? Então eu vou aqui no meu modo de ver. O Flamengo fez uma atuação baixa,
mas não sendo no prejuízo, porque no prejuízo maior seria se tivesse perdido o jogo. Porque aí o Palmeiras abriria 8 pontos e aí ficaria difícil. Mas 7 pontos, o que são 7 pontos do Campeonato Brasileiro? São 3 rodadas. E o Palmeiras ainda tem jogos fora. Tem clássicos a enfrentar. Tem o Atlético Mineiro daqui a 2 semanas. Na semana que o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, que deve ser um jogo importante para o Campeonato Brasileiro, que pode ser até a final da Copa do Brasil, né? A gente tem o Flamengo e o Fluminense disputando aí semifinais. O Flamengo deu um bom passo, você já falou aí na sua chamada inicial. E o Fluminense vai tentar buscar a vaga final contra o Corinthians na Neoquímica Arena, né, lá no dia 14, né? Os dois vão tentar ir buscar essa classificação. Mas eu acredito que o Flamengo vai com tudo aí nessa reta final. O Dorival vai dosar o time e vai com certeza querer enquanto houver possibilidade do Flamengo, enquanto as chances matemáticas existirem, ele vai botar força o que ele tiver de melhor. Entendeu? E é claro que agora ele vai dar uma rodagem maior ao time principal, porque agora ele passando quarta-feira e passando na outra quarta, dia 14, ele vai ter aí um mês para decidir principalmente a final da Libertadores, né, que é só 29 de outubro. Já a Copa do Brasil não, já temos duas quarta-feiras seguidas, mas ele vai dosar o time. Eu acredito que o Flamengo vai ficar forte. Quem não pode derrapar é o Palmeiras. Se o Palmeiras derrapar, eu acredito que o Flamengo vai encostar. E se o Flamengo encostar em pontos pro Palmeiras, pode anotar aqui, tô falando hoje. O Palmeiras perde esse brasileiro mais uma vez. Já perdeu em 2009 pro Flamengo, né? Muita gente não lembra, eram 12 pontos a vantagem do Flamengo contra o Palmeiras. O Flamengo era 9º colocado, o Palmeiras era líder. O Flamengo tirou a vantagem de 12 pontos e foi campeão brasileiro. Eu acho que tem tudo para isso acontecer se o Palmeiras continuar nesse ritmo aí de um futebol declinante, na minha opinião. É isso aí. Marcelo Cunha. Ceará hoje, Marcelo, voltou a ser aquele Ceará que vem dando sempre trabalho. O Flamengo, tanto lá na capital cearense, e quanto aqui. Por que o Flamengo não consegue vencer? Ou o Ceará, todas as vezes que vem aqui, principalmente quando vem no Maracanã, sempre rouba um ponto do Flamengo, ou às vezes até ganha, Marcelo? Olha, Márcio, boa tarde a você, boa tarde aos amigos aqui do canal da Celebridade. É porque é um time que vem buscar sempre resultados, não é só com o Flamengo não, foi assim contra o Corinthians que a gente viu, foi assim contra o São Paulo, e contra o Flamengo é diferente, porque quer jogar para poder jogar depois os 2 jogos que tem em casa próximo contra a equipe do Santos, jogo este importante, e depois contra a equipe do São Paulo. Só que no próximo jogo tem 2 jogadores importantes que não vão poder atuar, que é o Vina, que tomou o 3º cartão amarelo, e o Jô. Então, o que acontece? São jogadores importantes para a equipe do time do Ceará. Então, o Ceará está naquela situação ainda de tentar se manter ainda na elite. A gente vê que o Ceará está ali, ó, na 15ª colocação, sendo que ainda tem jogos hoje. E poderá cair mais ainda, né, de posição no Campeonato Brasileiro e de repente pode acontecer isso. E só lembrando que no primeiro turno o técnico do Ceará era o Dorival Júnior. Então ele já conhecia a equipe do Ceará. Todos os jogadores que estão aí, né, à exceção do Jô, estão aí. Então o Dorival deveria pelo menos, como frisou aí o Michel, botar o time titular. Então o que é que acontece? Eu acho que ele faltou um pouco de respeito ao time que ele dirigiu. Então, diante dessa situação, a equipe do Ceará, a tendência a partir de agora é melhorar e muito. Com o Lúcio Gonzalez, que conhece bastante dentro das 4 linhas e fazendo uma grande atuação hoje diante da equipe do Flamengo, com um jogador a menos até os 45 do segundo tempo. Agora, o contra-ataque do Ceará é uma coisa absurda, principalmente Mendonça, né, Marcelo? O Speed Mendonça corre muito, né? É um jogador de explosão, um jogador que tem um bom arranque, não jogou bem no primeiro tempo, jogou bem no segundo e acabou que proporcionou muita preocupação para o jogador do Flamengo, principalmente para o setor defensivo. E diante dessa situação, a equipe do Ceará, no primeiro tempo, teve um pouco mais de chances de criar oportunidades, já que no segundo tempo, com um jogador a menos, já acabou jogando recuado, mas veio aqui com o propósito de ganhar um ponto, foi o que aconteceu. Ceará pega agora 2 jogos difíceis, né? Em casa, mas como você falou, sem esses, principalmente agora contra a equipe do Santos, né? Do Santos, joga sem o Jô e o Vina. Tu acha que vai ser difícil lá, sabe, mesmo com esses 2 jogadores? Eu acho que a equipe do Ceará tem grandes possibilidades de ganhar os 2 jogos.
Mas Mesmo sem os dois principais? sim, sim, sim. O Ceará tem um bom conjunto, tem bons jogadores lá, entendeu? A gente pode ver aí que hoje mesmo, sem o próprio Vina durante a parte do segundo tempo e também sem o Jô, né? O Jô também foi expulso e acabou que nem por isso a equipe do Ceará se intimidou. Foi para dentro, mesmo com o propósito de tentar sair com um ponto aqui, o Lúcio Gonzalez realmente conseguiu dar assim uma cancha melhor de equipe do Ceará, do Flamengo, e acabou que nessa situação conseguiu um bom resultado. Eu pensei assim, caramba, eu acho que agora ele vai recuar o time, vai jogar lá atrás. Não jogou não, jogou para cima do Flamengo. É isso aí. Então é isso, galera. Aqui, esse bate-papo aqui do nosso pós-jogo. Eu, Márcio Feitosa, o repórter da Celebridade, Marcelo Feitosa ali na parte de cameraman, sempre ele. Michel Nascimento, obrigado, Michel. Obrigado, Marcelo Cunha. E detalhe, ó, quarta-feira tem mais. O bicho vai pegar aqui no Maracanã. Mais uma vez estaremos aqui de novo para esse grande jogão da Taça Libertadores da América, que para mim o Flamengo já está lá nessa grande final, mas futebol tem muitas surpresas. Ai, meus amigos, Flamengo e Vélez, próximo jogo quarta-feira, liderada lá pelo grande do nosso timaço também, Paulo César Rabelo, e o bicho vai pegar. Quarta-feira estaremos juntos mais uma vez, fechado? Fechado, quarta-feira. Quarta-feira fechado, Marcelo? Sim, claro. Fechado, Marcelão? Fechadíssimo. Super fechado, então, próximo jogo, estaremos aqui de novo. Galera, não deixa de se inscrever no canal do Repórter da Celebridade, vai lá, deixa o seu joinha, que isso é muito importante pro nosso canal. E ó, que não falta aqui é conteúdo. Um abraço, meus amigos, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos.